Análise histórica de duas notáveis corrupções das Escrituras, por Sir Isaac Newton, 1754, Advertência do Bispo Horsley. Uma cópia bastante imperfeita deste tratado, faltando tanto o início quanto o final, e contendo diversos erros, foi publicada em Londres no ano de 1754, sob o título Duas Cartas de Sir Isaac Newton ao Sr. Leclerc. Entretanto, no manuscrito original do autor, todo o conteúdo forma um único discurso contínuo, que, embora escrito em forma de carta, não era dirigido a nenhuma pessoa específica. Senhor, como os escritos de alguns autores recentes despertaram em você curiosidade sobre a autenticidade daquele texto das Escrituras, referente ao testemunho dos três no céu, em 1 João 5,7. Decidi enviar-lhe um relato sobre como essa passagem foi lida ao longo das épocas e por quais etapas ela foi modificada, até onde os registros históricos me permitem determinar. Faço isso com liberdade ainda maior, porque sei que você compreende os muitos abusos que a Igreja de Roma impôs ao mundo. Portanto, acredito que não lhe será desagradável reconhecer mais um caso, além daqueles já conhecidos. Embora homens mais instruídos e perspicazes, como Lutero, Erasmo, Bullinger e Grotius, não escondessem o que sabiam sobre esse assunto, a maioria das pessoas continua apegada a essa passagem por considerá-la útil contra as heresias. Mas enquanto denunciamos as fraudes piedosas da Igreja Romana e fazemos disso parte de nossa religião, devemos admitir que seria ainda mais grave se nós mesmos favorecêssemos práticas semelhantes, pois eles agem de acordo com sua religião. Nós, porém, agiríamos contra a nossa. Durante muito tempo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a fé cristã existiu sem esse texto. E talvez seja mais perigoso para a religião fazê-la depender agora de uma base tão frágil. Não existe serviço maior à verdade do que remover dela aquilo que é falso ou adulterado. E por conhecer sua prudência e serenidade, acredito que não o ofenderei ao falar com sinceridade, especialmente porque não estou tratando de um artigo de fé ou de um ponto de doutrina, mas apenas de uma análise crítica relacionada com o texto das Escrituras. Duane, a história dessa corrupção, resumidamente, é a seguinte. Primeiro, alguns autores latinos interpretaram o Espírito, a água e o sangue como referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, buscando provar que os três eram um. Depois, Jerônimo, com o mesmo propósito, inseriu em sua versão bíblica palavras explícitas sobre a Trindade. Mais tarde, cristãos africanos passaram a usar esse texto contra os vândalos, cerca de 64 anos após a morte de Jerônimo. Posteriormente, copistas latinos começaram a registrar essas variações nas margens de seus manuscritos. Com o tempo, essas anotações acabaram entrando no próprio texto durante o processo de cópia, principalmente entre os séculos XII e seguintes, quando os debates escolásticos ganharam força novamente. Com a chegada da imprensa, essa interpolação passou do latim para edições impressas do texto grego, contrariando a autoridade dos antigos manuscritos gregos e das versões mais antigas das Escrituras. E das oficinas de Veneza, essa leitura acabou chegando também à Grécia. A veracidade dessa história ficará mais clara ao analisarmos os argumentos apresentados pelos dois lados da discussão. Treiro. Os argumentos usados em defesa do testemunho dos três no céu baseiam-se principalmente na autoridade de Cipriano, Atanásio e Jerônimo, além de muitos manuscritos gregos e de quase todos os manuscritos latinos. Cartel. As palavras de Cipriano são as seguintes. O Senhor disse, eu e o Pai somos um. E novamente acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo está escrito,
e estes três são um. Os socinianos, neste ponto, tratam Cipriano de maneira injusta ao afirmarem que esse trecho foi corrompido. Isso porque o próprio Cipriano repete praticamente a mesma ideia em outro lugar. Ele diz: se alguém batizado entre os hereges se torna templo de Deus, diga-me então, de qual Deus? Se do Espírito Santo. E se estes três são um, como o Espírito Santo poderia reconciliar-se com alguém que é inimigo do Pai ou do Filho? Na minha opinião, essas passagens de Cipriano são autênticas e parecem tão adequadas para sustentar o testemunho dos três no céu, que eu jamais suspeitaria de qualquer erro nelas, se não encontrasse um problema difícil de conciliar. O fato de que, na geração seguinte, tanto os latinos da África e da Europa quanto os gregos demonstravam desconhecer completamente essa leitura. Pois, se esse texto realmente estivesse presente na Bíblia de Cipriano, seria impossível que os cristãos da geração seguinte, numa época em que o mundo inteiro discutia intensamente a Trindade e buscava cuidadosamente todo argumento possível, ignorassem justamente uma passagem que hoje é tão frequentemente usada nesse debate. Ao tentar resolver essa dificuldade, considero que as únicas palavras citadas por Cipriano são: e estes três são um. Essas palavras poderiam muito bem pertencer ao versículo 8, e não necessariamente ao 7. Euchérius, bispo de Lyon, na França, contemporâneo de Santo Agostinho, ao ler esse texto sem o versículo 7, afirma que muitos entendiam o Espírito, a água e o sangue como símbolos da Trindade. Santo Agostinho era um desses intérpretes. Em seu terceiro livro contra Máximo, ele escreve: o Espírito é o Pai, pois Deus é Espírito. A água é o Espírito Santo, porque ele é a água que Cristo dá aos que têm sede. E o sangue é o Filho, porque o Verbo se fez carne. Ora, se muitos cristãos das igrejas ocidentais daquela época entendessem o Espírito, a água e o sangue como referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, então fica evidente que o testemunho explícito dos três no céu ainda não havia sido incorporado aos manuscritos deles. Mesmo sem esse testemunho, seria natural que Cipriano, ou qualquer outro que tivesse essa interpretação, dissesse sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito: e estes três são um. E que esse realmente era o pensamento de Cipriano é confirmado por Facundo, um bispo africano do século VI. Ele afirma claramente que Cipriano interpretava a água, o Espírito e o sangue como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, concluindo então que João dizia sobre eles: estes três são um. Pelo menos isso podemos concluir da passagem de Facundo, que alguns daqueles primeiros séculos interpretavam Cipriano dessa maneira. E eu não vejo como aqueles que entendiam o Espírito, a água e o sangue como símbolos da Trindade, especialmente numa época em que as igrejas ainda desconheciam amplamente o testemunho dos três no céu, durante as controvérsias arianas. Poderiam compreendê-lo de outra forma. Além disso, as próprias palavras de Cipriano favorecem essa interpretação. Ele não diz o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, como aparece hoje no versículo 7. Ele diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, exatamente como na fórmula batismal, que foi o primeiro texto usado para tentar fundamentar a doutrina da Trindade. Se alguém argumentar que as palavras citadas por Cipriano vêm do versículo 7 e não do 8, porque ele escreve Hae tres unum sunt, em vez de Hae tres in unum sunt, respondo que os latinos geralmente liam Hae tres unum sunt, tanto no versículo 8 quanto no 7. Isso pode ser visto nos escritos já citados de Santo Agostinho e Facundo, assim como em Ambrósio, Papa Leão,
Beda e Cassiodoro, além da própria Vulgata Latina. Portanto, o testemunho de Cipriano se aplica ao versículo 8, ou, no mínimo, é tão compatível com ele quanto com o versículo 7. Assim, ele não serve como prova da autenticidade do versículo 7. Pelo contrário, temos aqui o testemunho de Facundo, Santo Agostinho, Euquérios e muitos outros mencionados por Euquérios contra essa leitura. Pois, se aqueles cristãos já encontrassem o testemunho dos três no céu em seus manuscritos, jamais teriam interpretado o Espírito, a água e o sangue como sendo as três pessoas da Trindade, com o objetivo de provar que elas formavam um só Deus. Fê, essas passagens de Cipriano podem ser esclarecidas ainda mais por uma passagem semelhante encontrada em Tertuliano, da qual Cipriano parece ter retirado sua interpretação. É bem conhecido que Cipriano admirava profundamente os escritos de Tertuliano, lendo-os frequentemente e chegando a chamá-lo de mestre. A passagem é a seguinte: a união do Pai no Filho e do Filho no Paráclito forma três que estão ligados entre si, e esses três são uma única realidade, não uma única pessoa. Como foi dito, eu e o Pai somos indicando unidade de substância e não singularidade numérica. Observe que Tertuliano não diz o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, como o texto aparece atualmente, mas sim o Pai, o Filho e o Paráclito. E ele não cita nada além destas palavras. Estes três são Embora todo esse tratado contra Praxeas seja dedicado à discussão sobre a Trindade, e embora vários textos das Escrituras sejam usados para defendê-la, o texto de João, tal como o conhecemos hoje, teria sido um dos mais apropriados para ser citado por completo. Ainda assim, Tertuliano não encontrou no texto palavras mais úteis ao seu propósito, além de estes três são Por isso, ele interpreta essas palavras como uma referência à Trindade e reforça sua interpretação com o outro texto. Eu e o Pai somos como se ambas as passagens possuíssem exatamente o mesmo sentido.